Fala, galera, estamos nós aqui mais uma vez. Enquanto a galera vai chegando, vamos adorando o Senhor aqui e crendo que o Espírito está se movendo nas nações. Não é diferente agora. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, Jesus. É assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, Jesus. É assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, Jesus. Jesus, nós pedimos, Senhor, diante da Tua face nessa manhã, que nos conduza por um entendimento que flua da sala do trono, Senhor. Senhor, nos submetemos à voz do doce Espírito Santo. Yahweh, libera sobre nós, Senhor, a movimentação sacerdotal da sala do trono, que nós possamos entrar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote, Pai. Você disse que abalaria tudo que é abalável, para que permanecesse apenas o inabalável nesses dias. E nós oramos em nome de Jesus, para que nesse momento o seu doce Espírito, para que nesse momento o maravilhoso conselheiro, o nosso mestre, o nosso professor, o nosso consolador, nos encaminhe por um caminho de justiça. Você prometeu que o Espírito viria e aplanaria os montes e faria um caminho reto. Você disse que Ele estaria conosco nesses últimos dias. Por isso nós levantamos a nossa voz em intercessão e adoração, como igreja nas nações, como aquela que se sujeita ao ungido, aquela que está submisso ao ungido, aquela que quer ouvir a voz do cabeça, aquela que quer ouvir o que o Espírito diz à igreja. E nessa manhã nós nos reunimos como um só homem diante do Senhor, reconhecendo que és o único que tem poder e autoridade para tirar os selos e abrir o livro. Tu és digno. Então abra os selos, abra o livro, quebre os selos, Jesus. Você é digno e você pode, e nós nos submetemos ao Senhor. Então nos ensina como noivo e ensina como noiva a se submeter à Tua vontade. Nós estamos aqui para se submeter à Tua vontade, cabeça, ungido de Deus. Traga lucidez ao nosso coração. Nós clamamos por espírito de sabedoria e revelação. Não queremos andar em cima de especulações teológicas, teóricas, contemporâneas. Nós queremos caminhar, Senhor, ouvindo a voz do Seu Espírito Santo. E para isso submetemos-nos a Ti, Espírito do Senhor. Acende a chama dos meus irmãos agora. Senhor, nós levantamos um incenso como igreja nessa manhã, para que você venha e traga luz,
traga luz ao nosso entendimento e nos encaminha abaixo da sua revelação. Em nome de Jesus, aqueles que estão chegando, Senhor, eu oro para que essa palavra seja multiplicada conforme a tua vontade. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, sim, Jesus, assim que eu luto minhas guerras, você continua tendo a chave das nações, você continua tendo o cetro majestoso em sua mão, você continua sendo soberano sobre toda a criação, você reina sobre as nações, e nós te damos a honra, a glória, o poder, a autoridade, a soberania, porque tu és aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Então nos conduza em glória, Pai, nos conduza em glória, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de servir a igreja, de servir os irmãos, de estar aqui. Não tenho, como eu sempre falo e costumo falar, intenção nenhuma de ser o portador da verdade suprema. Eu entendo que nós somos um corpo feito de vários membros e nós estamos num momento muito específico, muito pontual, muito importante daquilo que o Senhor está fazendo em todas as nações da terra. Então que o Senhor nos dê um coração em sinfonia, em sincronia, que nós possamos, em sinergia, em nome de Jesus, que nós possamos estar agora como um só homem diante do Senhor, buscando entendimento daquilo que o Espírito diz à igreja. E eu quero começar falando, irmãos, antes de a gente nos aprofundar nos assuntos que fazem parte do contexto primário da igreja nesses dias, os assuntos que fazem parte da igreja, primário da igreja nesses dias. Eu gostaria de alertar os irmãos para um fenômeno que acontece durante todo o livro do Apocalipse. Um fenômeno. Os irmãos, eu quero que os irmãos parem para pensar o que a igreja está fazendo durante todas as revelações do Apocalipse. O que a igreja está fazendo depois que ela entende o que o Espírito diz à igreja. Até o capítulo 3 eu tenho dito que durante o tempo do verão, que foi a era dos gentios, o Senhor alinhou a sua noiva. E ele disse, e fez o que ele disse que faria, está fazendo o que ele disse que faria, em Efésios 5, que apresentaria diante do Senhor uma esposa sem mácula e nem ruga. É isso que ele está fazendo com a esposa nesses dias. E ele se declarou, ele se apresentou e ele alinhou a sua noiva até o capítulo 3 de Apocalipse. E agora, o que acontece em todo o livro de Apocalipse durante o derramamento dos sete selos, a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas e o derramamento das taças? Nós vemos homens de toda tribo, língua, povo e nação em conjunto adorando e intercedendo. Adorando e intercedendo. Então a primeira chave e a primeira revelação que eu quero deixar para você que está preocupado com esses dias, com o que nós devemos fazer, com os acontecimentos que virão. Sim, as coisas vão ficar pior, a plenitude do tempo, mas nós temos uma esperança, nós estamos escondidos em Cristo. Nós não temos o que temer. Nós temos a marca do sangue sobre a nossa porta. O anjo da morte não pode entrar. O anjo da morte não pode entrar. As pragas não podem matar o povo de Deus. Mas o povo de Deus é chamado a fazer uma única coisa durante todos os eventos do Apocalipse. Durante todos os eventos do Apocalipse, você encontra uma repetição. Os anjos, os 24 anciãos, os 4 seres viventes e junto com todos os homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, adorando e intercedendo. Você vê esse refrão de adoração, esse refrão de devoção acontecendo entre os selos, as trombetas e as taças.
Então esse é o nosso chamado. Assis, o que a igreja deve fazer agora? Adorar e declarar que ele é digno, ele pode abrir os selos, ele pode abrir o livro, ele pode quebrar os selos, ele é digno, ele pode, e você e eu estamos debaixo da submissão dele. Sabe qual é o meu papel como marido na minha casa? É proteger, ser o provedor, cuidar, para que a minha família esteja protegida, cuidada. A mesma coisa é com o noivo, é isso que ele vai fazer com a sua noiva. Então a primeira palavra que eu quero deixar hoje para você, não temas, porque nós nos temos um ungido, o ungido está do nosso lado e nada pode nos parar, nada pode nos deter. Amém? Eu estou muito cheio da presença de Deus hoje de manhã aqui na minha casa. Eu estou muito empolgado com aquilo que o Senhor está fazendo. Eu estou muito entusiasmado porque uma grande colheita está para ser feita de uma maneira muito rápida. Eu quero que você preste atenção para uma coisa. Parte dos selos, ele é desencadeada por cavaleiros que caminham rápido, em cima de cavalos que caminham rápido, que andam rápido. E eu tenho visto isso acontecer rapidamente. Então, quando você olha as primeiras manifestações dos selos em Apocalipse, você percebe que eles vêm montados em cavalos, dos 4 cantos da terra. Então, isso vai acontecer rapidamente. Essa sequência de eventos vai acontecer rapidamente. E nós precisamos estar prontos e preparados para isso. Antes de continuar e entrar propriamente naquilo que eu quero trazer hoje pela manhã, eu quero dizer que o meu filhinho chegou hoje para mim na janela do banheiro, enquanto eu estava lavando meu rosto. Ele olhou para o céu, a pia do banheiro fica de frente para uma janela, ele olhou para o céu e falou: pai, Jesus está voltando? Não, ele não perguntou, ele afirmou, ele falou: pai, Jesus está voltando, pai. E eu falei: por que você está falando isso, filho? Meu filho é Efraim, o nome dele. Ele tem 4 aninhos, né? E o nome dele significa fértil, né? O nome dele significa terra fértil. E ele falou: Jesus está voltando, pai. Daí ele falou assim para mim, eu perguntei: por que você está afirmando isso, filho? Ele falou assim: porque ele abriu o livro, quebrou o selo, ele é digno. Foi isso que ele falou para mim. Uma criança de 4 anos, ele disse, ele fez isso, pai. Jesus está voltando, e nesses últimos dias é isso que ele está repetindo. É isso que ele está repetindo. Então confie, meu amado, o ungido está vindo para reinar. Nós temos cantado nos últimos 10 anos, pelo menos, debaixo dessa movimentação de intercessão e adoração em todos os lugares, né? Nós cantamos: eu ouço o galopar dos cavalos, eu sinto o leão rugir, eu vejo fogo nas tochas, marchamos para a guerra. É isso que nós temos cantado, é isso que a noiva tem liberado. Uma outra canção que nós temos cantado: ele não é mais um bebê na manjedoura, nem está mais pendurado numa cruz. Ele venceu, ressuscitou. Então, ele é esse, ele é, creia nisso. Ontem eu estava falando com os meus irmãos, olha a inversão de valores. Nós fomos chamados para governar todos os reinos, reino animal, reino marinho, reino vegetal, todos os reinos. Nós fomos colocados para governar e nós estamos com medo do micro-organismo. Uma das menores matérias que existe, um micro-organismo. Aqueles que foram feitos para ser reis e sacerdotes estão temendo um micro-organismo. Aqueles que foram feitos para dominar e governar todos os elementos naturais, o sol, a terra, o fogo. E nós estamos com medo do micro-organismo. Pense nisso. Eu não estou falando para você ser insensato. Eu não estou falando que você deve sair aí triunfalista, colocando a mão em todo mundo, contaminando todo mundo. Eu estou falando para você exercer a tua autoridade sacerdotal diante da sala do trono. Presta atenção no que a Bíblia diz, meu irmão. A Bíblia diz em Efésios 1 que ele nos levou para os lugares celestiais com toda sorte de bênçãos espirituais e nos fez assentar com Cristo Jesus. O seu homem interior nessa manhã deve estar diante da sala do trono, junto com os 4 seres viventes, junto com os 24 anciãos. É nesse lugar que você governa, é a partir desse lugar que você governa. Então não tenha medo, nenhuma bactéria, nenhum vírus, nenhum micro-organismo pode ter nenhuma condição de fazer nada. Até porque, meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. Até porque nós não morremos. Se você teme a morte, você não entendeu o que Jesus fez na cruz. Nós dormimos. Nós dormimos.
Porque Jesus conquistou, ele venceu a morte na cruz. Ele venceu a morte. Escuta o que eu estou falando. Ele venceu a morte. Por que você está com medo de morrer? Por que você está com medo de morrer? Como você vai enfrentar o martírio que virá na grande tribulação? Se você tem medo de morrer, não pode ter medo de morrer, você é eterno. Você é eterno. Você não morre mais. Você já morreu com Cristo e com Ele foi ressuscitado. Não vai ser eterno um dia, já aconteceu. Ele disse, já está consumado lá na cruz. Já está consumado lá na cruz. Lembra quando Eliseu foi sepultado, o que aconteceu? O inimigo tropeçou e caiu na tumba dele. O que aconteceu com o inimigo? Ele recebeu vida, ele ressuscitou. Por quê? Aí você falou assim, mas por que Eliseu não ressuscitou? Porque Eliseu foi para um lugar melhor. Eliseu foi preparar um lugar melhor. Entenda o que eu estou falando em Cristo, pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus. Mas aquele homem que não conhecia o Deus de Israel caiu na tumba do profeta e ele foi ressuscitado. Ele recebeu vida do profeta. Nós somos eternos. Você sabe por que Estevão glorificava o Senhor enquanto estava sendo apedrejado? Ele fala assim, perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Ele estava dizendo assim, ei, Deus, eu não posso morrer e eles não sabem disso. Eles estão tentando me matar, mas eles não sabem, eles não entendem que eu não posso morrer. Eu não morro mais. Então essa é a primeira palavra de esperança que eu quero deixar para você. Você sabe quantas vezes tentaram matar o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse? Várias vezes. Jogaram ele dentro de um caldeirão cheio de gordura, deram veneno, não conseguiu matar João, sabe por quê? Porque ele era eterno e ele tinha um propósito para cumprir. E você precisa se revestir disso para os dias que virão, dessa fé inabalável. Sabe por quê? Porque Hebreus diz que ele vai abalar tudo que é abalável. E é isso que está fazendo agora, abalando tudo que é abalável. E se você não tiver uma fé inabalável, se você não for inabalável nesses dias, você não vai suportar o que está para vir nos últimos dias. Só que isso você não recebe por osmose, não recebe por transmissão de conhecimento. Irmão, escute o que eu estou falando. Você pode ler toda a palavra. Inclusive, você sabe que o inimigo conhece toda a palavra de cor, mas se você não nascer do Espírito, você não pode entender o reino de Deus. Você não pode entender o reino de Deus daqui para lá, você precisa entender o reino de Deus de lá para cá. Jesus era a palavra que encarnou, nós somos a carne que se transforma na palavra. Nós estamos encarnados e vamos nos transformar, nós vamos fazer a viagem ao contrário do que Jesus fez. Amém, amados? E nessa manhã eu quero que você medite um pouco comigo, primeiro, sobre essas questões que eu coloquei, não sei quem leu, né, teve a oportunidade de ver os links que eu mandei dos acontecimentos que aconteceram de ontem para hoje no mundo. E eu destaquei 4, são centenas de micro acontecimentos regionais em países e nações que marcam uma mudança de estação. Perceba o que eu estou falando. Eu destaquei 4 que são, no meu ponto de vista, pelo menos avisos que pessoas inteligentes devem prestar atenção para entender em que momento da história nós estamos e orar ao Senhor. Então eu destaquei lá o primeiro, que eu destaquei o G20, as 20 maiores nações da Terra, se reuniram ontem através de uma reunião virtual na qual o Bolsonaro participou, junto com no G20, e eles decidiram algumas coisas em conjunto. E eles tiveram o conselho de um ex-ministro do Reino Unido de ter um governo global que se inteirasse das questões concernentes aos efeitos do coronavírus, tanto na economia, para fazer a gestão internacional de tudo isso. Ele justificou a necessidade de um líder global para cuidar dessas coisas. Por quê? O coronavírus, independente do poder, da ação, de tudo, ele já causou uma mudança no modus operandi do mundo.
Já causou com relação à política externa, com relação a refugiados, com relação à economia, com relação à alimentação, com relação à tecnologia, mudou. Então, o que acontece? Daqui para frente, o mundo vai precisar de um outro dispositivo de governo que gerencie todas essas coisas. E esse homem, ele sugeriu isso. Quem presidiu essa reunião do G20? Quem? O rei da Arábia Saudita, Salman. Isso mesmo, foi ele que convocou e presidiu. Então a fotinha até que eu coloquei aí no banner, tava lá, né, o Putin, tava o Macron e tava o rei da Arábia Saudita. Gente, presta atenção nisso, porque nós somos muito místicos. Gente, e eu não tenho tempo na live para lançar fundamentos mais profundos, eu tenho repetido isso. Só que assim, nós não edificamos sem fundamentos. E tem dois pensamentos, amados. Dois pensamentos que foram construídos no decorrer da história com relação à igreja, que fazem a cosmovisão, o pensamento dela, não entender o que Deus está fazendo. Qual que é o primeiro? O arrebatamento. A gente acha que nós vamos ser tirados daqui. E por causa disso, nós construímos uma teologia escapista. Então, o que significa isso? Não me importa o que vai acontecer com os governos, eu não estou nem aí com a China, eu não estou nem aí com o Irã. O Senhor é rei das nações. A Bíblia diz que ele vai reinar sobre as nações. A Bíblia diz que ele vem para reinar a partir do Monte Sião, literalmente. A Bíblia diz que ele vai ordenar todas as coisas no céu e na terra. E aí nós temos uma outra chave sobre as quais nós não entendemos. Muita gente fala assim, Cis, eu estou orando, mas o céu é de bronze. Outros falam com relação à batalha espiritual. Deixa eu falar uma coisa sobre batalha espiritual. Eu tive um embate, né, ontem sobre batalha espiritual, por quê? Porque muitos dão mais poder para o diabo do que para Jesus. E eu tenho repetido isso. Qual é o poder que o diabo tem? E daí você fala assim, Assis, mas Paulo ensina em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso e forças do mal. E aí ele ensina a famosa couraça, a famosa vestimenta, né, que é uma vestimenta simbólica, né, e muita gente usa isso em batalha espiritual, mas você precisa entender uma coisa. O menor não pode retaliar o maior. Se ele retaliar o maior, ele morre. O exército menor não tem força contra o maior. Outra coisa, esse pensamento dualista tem que acabar na igreja em nome de Jesus. Não existe dois deuses disputando para ver quem é o maior. O diabo não disputa com Deus. Deus é incriado, o diabo é criatura. Deus não foi criado dele, ele é incriado, ele é eterno, ele é soberano. O diabo é um cachorrinho. O diabo não pode fazer nada sem a autorização de Deus. Um dia perguntaram para Lutero, quem é o diabo? E Lutero falou assim, é o cachorrinho de Deus. Se Deus manda ele pular, ele pula. Se Deus manda ele rolar, ele rola. Satã não pode fazer nada sem a autorização do Senhor. Então nós temos autoridade sim para se levantar contra o inferno. Quando fala as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não é que o inferno vai atacar a igreja, é que a igreja vai atacar o inferno. Aliás, nem é o inferno, essa colocação também é errada, porque o inferno nem foi inaugurado. Título de passagem, vai ser inaugurado nos últimos dias, lá no final de todas as coisas. Mas, quando fala as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é o inferno que está atacando a igreja, é a igreja que está atacando o inferno. É a igreja que está levantando e saqueando, tirando as pessoas de lá. Então para com essa mentalidade medrosa, achando que os demônios podem atacar você. Não pode, se você estiver revestido com o sangue de Jesus e for cheio do Espírito Santo, batizado nas águas, você não pode ser atacado pelo inimigo. Ele não pode retalhar você. Outra coisa, nessa luta contra o inimigo, você já entra como quem já venceu. Pensa. E, por favor, lembra do rei Davi, que é um referencial para nós em 1 Samuel 17. O que ele falou, quem é esse incircunciso fariseu para se levantar contra o exército do Senhor Deus vivo? O que ele usou para matar um gigante com uma espada enorme? Ele usou umas pedrinhas. Qual é a possibilidade dele ter vencido? Ele não tinha nada. Saul, que era um patriarca, naquele momento Davi era um adolescente, Saul falou, não, se você vai lutar, você tem que lutar do meu jeito. O meu jeito é assim, usa a minha armadura. Entendeu? E daí Davi falou para Saul, isso aqui era para outro tempo, agora é diferente.
Eu sou um adorador. Eu já derrotei um urso, eu já derrotei um leão. E quem vai ser esse incircunciso fariseu? Então, meu irmão, em nome de Jesus, saia desse lugar de vitimismo. Saia desse lugar de medo. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos é aquele que se levanta ao nosso favor. Mas você tem que entender que você é povo. Você é povo de Deus. E ninguém pode tocar em você. Quer dizer que nem o mal vai me tocar? Não. Pode tocar na sua carne. A sua carne é uma coisa, o seu espírito é ressurreto. Entenda isso diante do Senhor, por favor. Paulo diz que a gente semeia semente corruptível, mas cresce corpo incorruptível. Essa semente é corruptível, mas o que nasce dela é corpo incorruptível. Então, para com medo, pelo amor de Deus. E aí, eu estava falando sobre essa reunião do G20 que foi presidido pelo rei da Arábia Saudita. E você deve prestar atenção. Por quê? Porque esses são dias onde essa movimentação vai delinear para nós em que momento da história do Senhor nós estamos. E eles tomaram essas decisões, já decidiram que vão abrir as reservas econômicas para liberar, não sei quanto, se não me engano, 5 trilhões de dólares para resolver as questões com relação ao vírus, né? E o que acontece com o vírus? Incrível, né, gente? Por exemplo, aqui em Curitiba, nós não temos nenhum caso de óbito, pelo menos oficialmente, por causa do coronavírus. Nós temos, eu não me lembro os números de cabeça, mas nós temos 19 curados já confirmados oficialmente. Nenhum morreu até agora. Parece que no Brasil todo, alguém me ajuda aí nos comentários, mas parece que são 70 mortes. Então perceba, 70 mortes. Mas no final dessa história vai ter mais falido do que falecido. A miséria, a falta de comida, a falta de trabalho pode ser que mate mais do que o próprio vírus. Você tem noção disso? Por isso que eu estou falando que esse evento, ele causou uma onda de situações e vai causar no mundo que a gente não tem ainda noção. A gente não tem noção ainda. Então, não adianta só você se preocupar com esse micro-organismo. Você tem que ter entendimento do Senhor. E uma coisa que eu quero falar para os irmãos, pelo amor de Jesus, meu amado. O espírito de sabedoria, que Tiago diz assim, a sabedoria do mundo é animal. É isso que o irmão de Jesus fala no livro dele. A sabedoria do homem é animal, é predadora. Mas a sabedoria do céu é perfeita, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então, aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que dá deliberadamente. Então pense nisso. Pense nisso. Por que você não pede sabedoria para o Senhor? Peça sabedoria nas pequenas coisas. Senhor, o que eu faço agora? Como que eu me movimento? Eu devo fazer alguma coisa? Você acha que o Deus Todo-Poderoso vai parar de prestar atenção naquilo que seu povo está clamando? Presta atenção no livro de Daniel, que a gente vai ler daqui a pouquinho, e você vai ter noção do que eu estou falando. Irmãos, com todo respeito e carinho pelos grandes homens de Deus que nós temos na pátria, nos dias de Jesus, haviam muitos escribas, mestres da lei, haviam muitos sacerdotes, havia sumo sacerdote, havia várias coisas, mas a revelação não estava sobre eles. Por quê? Porque a lei sem o Espírito é morta. Então, livros de irmãos dão testemunho do que eles viram no tempo dele, mas não trazem revelação. Leia todos os livros, porque você precisa ter o testemunho dos irmãos, mas eles não trazem revelação. Quem traz revelação é o Senhor Jesus. Quem traz revelação é o Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que nós precisamos nos arrepender nesses dias como povo de Deus é não ouvir o Espírito e pior, fazer chocarrice com o Espírito e achar que ele não fala mais e não se movimenta mais profeticamente, apostolicamente, nos dons, nos ministérios. Se você não crê no Espírito, você está em pecado, meu amado, porque o Espírito é a pessoa do Consolador que foi deixada por Jesus para comunicar conosco aquilo que ele vai fazer todos os dias, todos os dias. Você entende? 78 mortes no Brasil. Quantos dias nós estamos parados? Se eu não me engano, 15 dias. Faça a conta. Em 15 dias, 78 mortos no Brasil. Agora, o colapso
da rede de alimentação econômica é muito maior e pode matar muita gente. Nós precisamos de homens estratégicos e sábios. Então, em nome de Jesus, eu oro para que as salas de oração, você que é líder de sala de oração, que está me ouvindo, que tem os turnos, que fazem os turnos, como você vai orar? Peça para o Senhor levantar homens sábios estratégicos, mestres, homens que tenham sabedoria do Senhor para tomar decisões, grandes advogados, diplomatas, engenheiros, economistas, para que dentro do seu povo existam homens estratégicos que saibam construir coisas, mas não a partir do medo. Porque o que está acontecendo também? Gente comprando estoque de comida. Essa ideia é importada dos Estados Unidos também. Estocando comida, gente fazendo abrigo, gente... Irmãos, nós precisamos governar, não fugir. Nós não fomos chamados para fugir, fomos chamados para governar. Fazer um estoque de alimento, fazer um abrigo não vai te salvar da ira de Deus se você não estiver debaixo da mão dele. Apocalipse diz que os homens estavam desmaiando de terror e estavam dizendo: montes caiam sobre mim. Não adianta, meu amado, você precisa de sabedoria do Senhor. Você precisa ouvir o que o Espírito está dizendo para a igreja. E o Espírito está dizendo para a igreja: me adore, me busque em comunhão, em intercessão, em adoração, em conjunto. É isso que você vê a igreja fazendo no tempo todo no Apocalipse, meu amado. Então esse é o primeiro acontecimento. O G20 tomando decisões e provavelmente liberando já uma justificativa para que haja, pelo menos com relação às questões do vírus, uma movimentação global. Segunda coisa que está acontecendo hoje, o Papa Francisco fez uma convocação para que na viração do dia dessa sexta-feira para o sábado, às 18 horas, exatamente como o sol se põe, lá em Roma, com a praça vazia, ele vai vai liberar a bênção Urbi et Orbi. O que é essa bênção Urbi et Orbi? Essa bênção só acontece em 3 ocasiões. Na mudança dos equinócios, dos solstícios, ou seja, na Páscoa e no Natal. Essa bênção está ligada ao solstício, na Páscoa, na mudança das estações. Ele vai fazer, e só durante a Páscoa e o Natal, e quando um Papa novo ele é eleito. Então tem essa bênção. Urbi et Orbi significa da cidade de Roma para as nações, abençoando a partir da cidade de Roma para as nações, ou tanto a cidade de Roma como as nações. Agora, nós sabemos que a cidade de Roma, duas coisas que eu quero colocar. Primeiro, a cidade de Roma não é o lugar onde Deus disse que iria reinar para sempre. O lugar onde Deus disse que iria reinar para sempre se chama Monte Sião, em Jerusalém. Então, se tem uma bênção que pode sair de algum lugar, essa bênção só pode ser de um lugar, do Monte Moriá, da onde ele disse que reinaria para sempre, e que todas as vezes que nós orássemos, a partir desse entendimento, ele viria e sararia a nação. Ele tabernaculou através de Jesus, e em Cristo ele construiu aquele lugar, para que aquele lugar fosse para nós um indicador da presença dele. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você imagina que o país aonde está tendo o maior número de mortes quer abençoar o mundo. Itália é onde tem o maior número de mortes, aonde a coisa está mais feia. Aí o Papa diz que de lá a bênção vai para as nações. É isso que é a bênção Urbi et Orbi. Que ele diz que vai fazer extraordinariamente, porque essa bênção não é para ser feita hoje. Essa bênção é só depois da Páscoa. Ele está adiantando para hoje. Por que ele está adiantando, gente? É por causa do vírus. Aí presta atenção. Durante essa bênção, o que acontece? Segundo o catecismo, é liberado como é que é o nome? Indulgência plenária. É liberada a indulgência plenária. O que vem a ser a indulgência plenária? É o perdão para todos os pecados temporais, ou seja, os pecados daqui, do agora, do hoje. Então, segundo o entendimento dessa bênção que vai ser feita hoje às 18 horas lá da Itália, lá em Roma, todas as pessoas que participarem desse ritual virtualmente e receberem essa bênção quando o Papa der, vão receber automaticamente perdão do pecado. Ora, não precisa mais arrependimento, nem adoração, nada mais disso. Já recebeu perdão e aí a coisa vai acontecer segundo. E olha a posição que
Sabe quem é o sumo pontífice? Sabe quem é a ponte massa? Sumo pontífice, que é o título dado ao Papa. Sabe quem é? Jesus. Ele é o sumo pontífice. Ele é o sumo pontífice, ele é a ponte máxima entre nós e Deus. Não há nenhum outro intercessor, nenhum outro intermediário entre nós e Deus, nem na terra, nem no céu, nem debaixo do céu, nem feito de metal, de pedra, de pau, goste de você ou não. Existe um único Deus, ele é Senhor de tudo, ele é soberano, ele é invisível e nós fomos feitos à sua imagem e semelhança e nós não podemos colocar isso sobre ninguém e sobre nada. Então essa é a segunda movimentação que está acontecendo hoje aqui. Há 2 ou 3 dias atrás eu fiz uma live e eu disse que a representação da besta que subiu do mar, que no meu ponto de vista é um sistema de governo religioso, é hoje a igreja, não só a católica, porque como eu disse, a mulher que é a meretriz, a grande meretriz lá, que em Apocalipse 17 vai ser destruída a partir de Apocalipse 17, ela tem muitos nomes. Então, mas tem um que encabeça isso. E hoje, sem dúvida, existe um governo ecumênico dos quais um dos que fazem parte desse governo é o Papa. E eu não tenho nada contra os católicos, meus amados, e não estou pregando contra nenhum católico. Eu acho que tem católico muito mais santo que eu. E tem católico que tem uma devoção muito mais honesta a Jesus do que eu mesmo. Eu estou falando sobre um sistema que, queira você ou quer não, e nem estou falando que o Papa é a besta, nem estou falando que a Igreja Católica é do diabo, não estou falando nada disso. Eu estou falando apenas que a maneira como o Vaticano se movimenta é uma maneira que ativa muitas coisas na Terra. E eu quero colocar 2 questões para você pensar sobre o Vaticano. Primeiro, todo mundo fala que o Vaticano é o maior país do mundo. Não, ele é o maior país do mundo. O mundo tem 8 bilhões de habitantes. Desses 8 bilhões de habitantes, 2 bilhões e 300 milhões de pessoas se dizem católicas. Ou seja, essa nação que é governada pelo Vaticano, ela é a maior que a China. Ela tem mais habitantes que a China. Porque a China tem, se eu não me engano, perto de 2 bilhões. E os cristãos católicos no mundo, só para você ter uma ideia, a Arábia Saudita é o berço do islamismo, inclusive o Papa foi lá esses dias. Sabe quantas pessoas católicas se reuniram para receber o Papa dentro da Arábia Saudita, que é um país 100% islâmico, assim dito? Mais de 1 milhão de católicos dentro de uma das maiores nações islâmicas, berço do islamismo. Outra coisa, você sabe quem é o maior proprietário de terra no mundo? O Vaticano. Você sabe quem doou as terras onde hoje é o governo norte-americano? Por que você acha que é? Virgínia, né? Terra de Maryland. O que é terra de Maryland? Terra de Maria. Sabe quem doou? Foram os jesuítas. Então são coisas que você tem que pensar, você tem que começar a entender. Sabe quem é proprietário do maior acervo de artes do mundo? A Igreja Católica, o Vaticano. Então, gente, esse não é a maior nação do mundo, essa é a maior. Olha, sabe por que todo presidente vai beijar a mão do Papa lá? Porque o Papa, além de governar 2 bilhões e 300 milhões de pessoas como nação católica, essa nação é a única que está espalhada sobre todas as outras da Terra, meu amado. Uma encíclica papal, ela ativa uma ordem e um alinhamento em todas as nações da Terra. Por isso que os presidentes vão beijar a mão do Papa. Por isso que os presidentes se submetem a ele. Por quê? Porque se ele põe a mão, que significa que no mínimo 2 bilhões, diretamente, né? 2 bilhões e 300 milhões de pessoas estão apoiando aquilo que está sendo feito. Por isso que, há poucos dias atrás, o Lula foi lá beijar a mão do Papa e pedir para ele a bênção do inocente, né? E foi dada a bênção do inocente para ele. Por quê? Porque a partir daquele momento, o que o mundo está dizendo? Agora é inocente. Então você está entendendo isso? Então, pelo amor de Deus, a gente não pode ser inocente na maneira como a gente vê as coisas. Eu não quero ofender ninguém. Depois tem as questões dos pecados. Vamos para as questões dos pecados para a gente entender por que a gente deve pedir perdão por certas coisas, além da idolatria. Eu não quero entrar nesse... Não é que eu não quero ser... Eu quero ser politicamente correto, mas a idolatria nós já estamos careca de saber que é errado diante do Senhor. E não é só idolatria católica, não. A idolatria evangélica também. Qualquer idolatria, qualquer ídolo no seu coração é pecado. Agora, além da idolatria,
A história da igreja, principalmente da católica, mas também da protestante, porque houve lá na França os huguenotes e tantas outras guerras que mataram pessoas na Irlanda, mas principalmente a igreja católica, é uma história de derramamento de sangue inocente. É uma história de roubo de riqueza das nações. A maior reserva de ouro hoje está na Inglaterra e está na mão da Igreja Católica também. Por quê? Ouro roubado das nações. E isso é pecado. Sabe quantos milhões de pessoas foram na catequização ou nas missões foram dizimadas? Em conjunto, o governo e a Igreja Católica faziam um conjunto. Então, o que acontecia na época da Inquisição? A igreja ligava para o governo, olha, esse fulano aqui, lá a mulher dele, daí o governo ia lá com o exército e detonava todo mundo. Você sabe quantos milhões de aborto, de estupro, de morte foram feitas em nome de Deus? Sem falar do martírio dos cristãos, sabe quantos? Sabe quem é Roma? Sabe quem é Roma na história? Você sabe como é que o Coliseu ele foi construído? Não é que só matavam um cristão dentro do Coliseu. Você sabe essa história, queimavam um cristão lá, as luzes da cidade eram feitas com pessoas cheias de óleo acesas, cristãos acesos, vivos, eram dados de comida para os bichos, você sabe disso. Mas você sabia que o Coliseu foi financiado com o ouro tirado do Templo de Jerusalém? Você sabe isso? Vai estudar a história para você ver. Então o que aconteceu? Quando Roma atacou Jerusalém, foi dada uma ordem lá, né? Não ponham fogo no templo, porque tinha pedra, tinha metal e tinha madeira no templo. Por quê? Porque eles queriam tirar o ouro que estava cobrindo a parte de pedra e madeira. Mas o general encarregado, ele não obedeceu e meteu fogo no templo de Jerusalém. E isso fez com que se cumprisse, inclusive, uma profecia de Jesus, que falou, não ficará pedra sobre pedra sem que seja derrubada. O que aconteceu? Por que colocaram fogo no templo? Eles tiveram que remover todas as pedras para poder tirar o metal de lá, o ouro. E esse metal que foi tirado, derretido lá do Templo de Jerusalém, financiou a construção do Coliseu em Roma. Você está entendendo? Onde que está o ouro? Você lembra lá no Antigo Testamento, quando foram usar as taças de ouro, que eram utensílios do templo, o que aconteceu? Na parede, mene, tekel, parsim, pesado foste na balança. Lembra disso? Então você imagina se o juízo de Deus não vai vir. Eu estou falando só de algumas coisinhas, amados. Então essa é a segunda coisa que está acontecendo. A terceira coisa que aconteceu ontem, além de ser proclamado de maneira inédita também, extraordinária, pelo Gran Rabinato de Jerusalém, que é como se fosse um sumo sacerdote de todos os rabinos, de todas as sinagogas do mundo, o ajuntamento de todos eles, ele proclamou um jejum, né? Ontem, que acabou ontem, né, na viração do dia no Brasil às 13h30, além disso, durante esse período de jejum, foi decidido que a liderança de Israel vai ser compartilhada, vai ser dividida. Israel não conseguia chegar a um consenso com relação a quem ia ser o seu primeiro-ministro. Já estava indo para a quarta eleição. E ontem, Netanyahu fez uma declaração e decidiu compartilhar a liderança dele com o seu adversário, que é o Gantz, que é o cara que estava tentando se eleger no lugar dele. O que eles fizeram? Qual foi o acordo que saiu ontem? Netanyahu vai liderar por 18 meses, depois passa essa liderança para o Gantz, que era o seu adversário. E com isso, o Gantz recebe lá uma posição estratégica dentro do Knesset, que é o parlamento de Israel. Você sabe quando que o Benjamin Netanyahu vai passar a liderança dele para o opositor, que é, na verdade, um general, e o posicionamento dele é bem diferente com relação às políticas externas, sabe quando? Setembro de 2021. O que acontece em setembro de 2021? Início das últimas festas. Trombetas, Dia do Perdão e Sucote. Ora, uma mudança de governo em Israel, será que não tem implicações no mundo inteiro? Com certeza tem. Posicionamento muda tudo. Só para a gente ter ideia,
A posição do Gantz com relação a assentamentos judaicos em territórios palestinos é diferente. A posição dele com relação aos Estados Unidos é diferente. A posição dele com relação aos próprios palestinos é diferente. Nem gosto de usar esse título. Aos árabes, né? É diferente. Então, infelizmente, isso vai... Infelizmente não, né? Para que a gente entenda, muita gente está desapercebido. Mas isso vai acontecer exatamente durante as festas de 2021. Tá travando muito porque tá muito cheio, né? E infelizmente tá travando. Mas eu vou deixar gravado, tá, gente? Aqui. Outra coisa, se passar de 1 hora e cair, eu vou fazer uma outra live e vou continuar. E no Facebook eu não sei se está gravando, mas eu deixei gravando também. Então espero que esteja. Então é isso, gente. Outra coisa que está acontecendo agora, né? Ontem houve um exercício de guerra por parte dos Estados Unidos, de Israel e, se eu não me engano, dos Emirados Árabes. Esses links todos desses acontecimentos, eles estão na chamada que eu fiz aí para a live. Então, foi proibido internacionalmente pela ONU qualquer tipo de exercício de guerra durante esse período do coronavírus. Então, mesmo assim, eles fizeram esse exercício de guerra nas fronteiras lá do Oriente Médio, principalmente na região do Irã. Gente, 35 caças fizeram esse exercício de guerra aí. Tudo isso aconteceu ontem, num dia só, gente. Tá, e o que nós temos a ver com isso tudo, Assis? Tudo isso indica que as coisas do mundo vão mudar de rumo. No mínimo, indica isso. Agora, eu queria que a gente prestasse atenção um pouquinho. Na live passada, eu fiz um paralelo para que a gente entendesse mais ou menos em que momento da profecia, da revelação do Apocalipse que nós estávamos. E só recapitulando, eu disse que nós estamos saindo do período dos gentios, o período da igreja, e estamos entrando no período da abertura dos selos. E o que inicia esse período de abertura dos selos é um grande avivamento de oração e de adoração que está lá em Apocalipse 5:8. No Apocalipse 4:1, a gente vê lá, sobe para cá, que eu vou mostrar para você o que vai acontecer depois dessas coisas. Então João é arrebatado até o céu e ele começa a enxergar o que vai acontecer depois do período da igreja e a abertura do período messiânico. E aí ele olha e vê o céu todo adorando junto com a terra, e nesse contexto Jesus abre os selos. E quando ele abre os selos, tem uma sequência de várias coisas que acontecem. Eu também disse que os 7 selos marcam um tempo de separação. É selo exatamente por isso. É selo para dizer que a partir desse momento o que estava selado vai ser desselado, e as coisas que começam a acontecer começam a identificar quem que é quem, de quem tá para cada lado. Depois vem as 7 trombetas, que são um tempo de aviso para todo mundo. Cada trombeta é um aviso, cada trombeta é um aviso. E depois vem o tempo da ira de Deus, né? Que a gente vê em vários lugares profetas e apóstolos ensinando sobre os tempos da ira de Deus. E essa ira são as 7 taças que são derramadas nas nações. Então, primeiro nós temos os selos, que são uma separação, as trombetas, que são um aviso, e as taças, que são os juízos de Deus propriamente ditos sobre todas as nações da terra. Agora, eu gostaria de fazer um paralelo sobre isso. Uma outra coisa que é bom a gente pensar aqui, que na nossa cabeça linear, a nossa cabeça retinha, ela pensa assim, a gente acha que tem que começar uma coisa e terminar outra, começar uma coisa e terminar outra. Algumas vezes o Apocalipse fala, depois disso acontece outra coisa. Mas nem sempre assim. Às vezes as coisas estão acontecendo simultaneamente e de maneira crescente. Elas começam pequenininha, vão. Então nós estamos só iniciando um período, se eu estiver fazendo a interpretação e a leitura certa, e eu creio que sim, e eu afirmo isso, e eu não posso dar testemunho de mim mesmo, né? Mas pelo histórico daquilo que o Pai tem feito através da minha vida nesses dias... o Lucão tá falando que o automático vai cair em 10 minutos, 10 segundos? Não, 10 minutos. Então, o que eu tava falando mesmo? Esqueci, gente. Perdi aqui mas deixa eu voltar onde eu tava aqui, né? Nós precisamos entender que essas questões elas vão se intensificar muito agora.
né, a partir desse momento, se eu estiver certo com relação àquilo que eu estou falando, nós transicionamos da era dos gentios para a era messiânica. A era dos gentios acaba com a diáspora dos judeus voltando de todas as nações da terra. E isso ainda está acontecendo, mas está diminuindo. E está começando agora a era do messiânica. O que marca a era messiânica? A preparação para os últimos eventos das revelações, das profecias bíblicas, não só do Apocalipse, de Joel, de Daniel, de Zacarias, de Ezequiel 36, 37, 38 e de todas as outras que você conhece, Marcos 13, Lucas 21, Mateus 24, tudo isso está se afunilando e está chegando à sua plenitude. Então nós estamos chegando lá na dispensação da plenitude dos tempos, onde todas essas coisas vão se intensificar e não vai dar mais para ficar morno. Lembra que a última igreja estava morno? E Jesus deu um conselho para ela, você é pobre, cego, nu e miserável. Jesus disse isso para a igreja. Aconselho que você compre. Para quê? Para que você não seja morno. Por quê? Porque se você for morno, você vai ser vomitado. Então, ou você é frio ou você é quente. E aí começa toda essa sequência aí que eu te falei. Agora, indo lá para o livro de Daniel, a gente vê no 9 que Daniel tem toda a revelação a partir da devoção dele, da devocional dele, ele está estudando Jeremias, e ele chega ao entendimento das 70 semanas. Para você entender por que é importante a gente se apresentar diante do Senhor agora com arrependimento e convicção de pecado, que foi o que Daniel fez quando ele discerniu Jeremias, eu vou te dar uma ideia de como Deus é justo naquilo que ele faz. Por que Israel ficou 70 anos no cativeiro babilônico? Porque Deus tinha dado uma ordem para eles cumprirem quando eles entrassem na terra prometida. Presta atenção nisso. Deus falou assim, a cada 6 anos a terra vai descansar 1 ano, que é o Shemitah. Se vocês não deixarem a terra descansar, eu vou ferir a terra com maldição. Ponto. O que acontece? Israel entra na terra prometida. E ele fica na terra prometida 490 anos. E ele não observa o Shemitah em nenhum dos 490 anos. Aí Deus avisando, os profetas avisando e tudo acontecendo. Guardem o sábado, guardem o Shemitah, tal. E ninguém estava dando bola. Daí Deus falou assim, vocês não vão cumprir o que eu falei. Então a terra vai descansar. Porque eu quero que ela descanse. Vocês vão ser retirados daqui. E para cada ano do Shemitah que vocês não cumpriram, a terra vai ficar descansando 1 ano. Então, 490 anos deveria ter 70 Shemitah. 70 vezes 7, 490. Para cada ano de Shemitah que eles não ouviram o que Deus mandou com relação ao governo da terra, eles ficaram 1 ano no cativeiro. Então, os juízos de Deus, eles são perfeitos. E eles se cumprem como Deus disse que eles iam se cumprir. Deus falou, vai acontecer, vai acontecer. Então não tem como você orar contra os juízos de Deus que estão na palavra. Os juízos de Deus vão acontecer. O que nós podemos fazer é pedir a misericórdia do Senhor, como Daniel fez, para que eles se cumpram da maneira correta e para que você fique do lado certo daquilo que Deus está fazendo. Então, eu não posso responder, tem muita gente perguntando, desculpa gente, né? Mas depois eu vou tentar assistir de novo e ver os comentários e veja se eu... E você pode perguntar para mim no History, eu vou colocar lá aquele pergunta alguma coisa, você faz a pergunta para mim no History e depois eu te respondo se eu souber, se eu não souber eu vou orar e vou buscar entendimento do Senhor para te responder. Ok? Então, gente, e aí ele ora. Quando ele ora, o anjo fala lá, né? Você tá no 9:24, vamos lá. Daniel 9:24 fala assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade presta atenção, 70 semanas para fazer o quê? Extinguir a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Todas essas coisas aconteceram na primeira vinda do Senhor Jesus. Aconteceu o quê? Extinguir a transgressão, Jesus falou está consumado, dar fim ao pecado, né? Ele venceu o pecado na cruz, expiar a iniquidade, ele se fez expiação por nós, trazer justiça eterna, ele trouxe na cruz, selar a visão e a profecia, foi o que ele fez. Quando ele fez aquilo, ele disse, eu vou cumprir tudo que eu prometi, e ungir os santos dos santos. O ungido entrou nos santos dos santos naquele momento para que
o Santo dos Santos fosse ungido. E Hebreus nos diz, olha, entrem com ousadia no Santo dos Santos, porque o véu que tinha entre o Santo Lugar e o Santo dos Santos foi rasgado. O ungido abriu a porta para que vocês pudessem, junto com ele, entrar nos Santos dos Santos. Então tudo isso aconteceu na primeira vinda. E ele continua ali, ó, versículo 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar a edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim, perceba comigo, até o fim haverá guerras e estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e está determinado, será derramado sobre... que está determinado que será derramado sobre o assolador, aquele que vai trazer as assolações. Ele começa o 10, né? Já uma outra profecia, uma outra revelação. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra é verdadeira, agora preste atenção nisso. Ó, presta atenção. Trata de uma guerra prolongada e ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Então, aquela visão que das 70 semanas, nós entendemos lá que a grande parte dela se cumpriu na primeira vinda. O que startou esse entendimento de Daniel? Leia a oração de Daniel um pouquinho antes, por favor. Leia, porque ele fala assim, olha, nossos pais não observaram as leis e por causa deles não terem observado as leis, o Senhor derramou, o Deus dos céus derramou praga e peste. E nós estamos nessa situação por causa da nossa não observação naquilo que Deus ensinou. Deus não muda. As leis de Deus são eternas, elas são imutáveis, gente. Elas são imutáveis, então pensa nisso, vai cair em 4 minutos. O Lucão, nosso relógio, vai estar nos avisando. Glória a Deus por você, Lucão. Então Deus não muda. Pare de imaginar que as leis de Levíticos, elas perderam a garantia, elas perderam a serventia. A maneira como você aplica a lei muda. A lei não muda nunca. Por quê? Porque é uma lei eterna dada por Deus, perpétua. Mas a maneira como se aplica, tem coisas que nós não estamos mais no deserto, gente. Então, a maneira como se aplica a lei muda, mas a lei não muda. Então,